Da primeira conquista da América ao domínio em cima do inflamado Barcelona, de Porto Alegre pro mundo. Hoje no Grandes Times eu trago pra vocês o Inter de 2006. Fala, meu correligionário colorado, demais correligionários aí do futebol. Estamos de volta aí com o nosso querido quadro do canal, o Grandes Times. E o meu objetivo aqui, vocês já sabem, é trazer para vocês as histórias das incríveis equipes formadas ao longo dos anos do Esporte Clube Internacional e que nos deram muitas alegrias e contribuíram para a formação de um dos maiores clubes do país. E hoje, para continuar essa nossa belíssima saga, eu trago para vocês uma equipe que pintou o planeta de vermelho. É claro que eu tô falando do Inter de 2006, campeão da Taça Libertadores da América e do Mundial de Clubes FIFA. Mas antes de começar o vídeo, eu peço a tua inscrição, o teu like, que tu compartilhe o vídeo com os amigos, que eu tô postando conteúdo diferenciado sobre o Inter toda semana. Vamos dar início então a esse que foi o ano mais importante da história do Esporte Clube Internacional, que a contramão não começou tão bem. Início de temporada, as boas e velhas reformulações de elenco e o foco voltado para o Campeonato Gaúcho. E o Internacional começa na competição um tanto quanto cambaleante. Logo na estreia acabou perdendo para a equipe do Ubra por 1-0. Os demais resultados também não foram tão entusiasmantes, mas foram suficientes para que o Colorado chegasse nas fases finais do torneio. Acontece que o mau desempenho leva a maus resultados. E na final da competição, o rival Grêmio se sagrou campeão pela 34ª vez. E isso foi uma vergonha, levando em consideração que o time do Grêmio tinha recém subido da segunda divisão para a primeira. Concomitantemente ao Campeonato Gaúcho, o Internacional fazia sua estreia pela Copa Libertadores da América, onde, diferentemente do estadual, teve um ótimo desempenho na fase de grupos. Dando largada no grupo 6, o Colorado enfrentou as equipes de Nacional, União Maracaibo e Pumas e obteve 4 vitórias e 2 empates em 6 jogos, mantendo uma etapa inicial de torneio invicta. O trabalho do atual técnico Abel Braga então teve continuidade. A direção colorada bancou a permanência do treinador e confiou no seu projeto. Eles tinham por objetivo a conquista da Libertadores e, devido aos bons resultados iniciais, nada no comando técnico foi alterado. Apesar do bom desempenho na competição continental, o Internacional ficou doído pela perda do Campeonato Gaúcho para o rival, o que fez com que o Abel Braga repensasse o seu time e, além disso, em como iria desenvolver e administrar o psicológico dos jogadores. Era preciso transformar aquele clima e ambiente tenso em indignação e resultado dentro de campo. A equipe então estava definida para os trimestres finais da temporada e tinha como escalação base a seguinte formação: Klemer no gol, Ceará, Índio, Fabiano Heller e Rubens Cardoso, Edinho, Tinga, Alex e Jorge Wagner, e na frente Rafael Sobis e Fernandão. Agora vamos pro restante da campanha colorada nesses dois títulos que foram absurdamente marcantes na nossa história. Na Libertadores, o Colorado dá largada nas oitavas de final no dia 27 de abril. O adversário era um velho conhecido, o Nacional do Uruguai. Com vantagem nos jogos da fase de grupos, o Inter tinha uma ideia de como enfrentar a equipe sul-americana e foi muito bem sucedido em suas estratégias. O primeiro jogo aconteceu na casa do adversário. O Nacional saiu na frente com gol de cabeça aos 30 minutos. Aí no último segundo da primeira etapa, o Jorge Wagner marca esse golaço de falta e empata o jogo. Na volta do intervalo, o maior colombiano da história do futebol, Renteria, marca a noite com gol nível Puskás. Final de jogo, Nacional 1, Inter 2. Na partida de volta, a derrota por 1-0 ainda classificaria o Internacional. Mas o que aconteceu foi somente o empate em 0-0 e, consequentemente, a vaga para as quartas de final pra gente. Ao mesmo momento, o Colorado dava início ao Campeonato Brasileiro, onde inicia com o empate 1-1 contra a equipe do Vasco jogando fora de casa e, na sequência, desencadeia uma boa sequência de vitórias, criando uma camada de gordura para gastar quando necessário. De volta à competição continental, o adversário do momento: a LDU de Quito, famoso time equatoriano. O primeiro confronto ocorreu no dia 10 de maio, apenas uma semana depois do último confronto contra o Nacional. O jogo de ida foi na casa do adversário e os mesmos se saíram melhor naquela ocasião. O Inter sai na frente com uma bela finalização de Jorge Wagner, mas quando o jogo volta para o segundo tempo, o time da casa cresceu. Marcou-se o primeiro gol com Delgado após rebote e virou com Graziani. Depois de 27 jogos de invencibilidade, o Internacional perdia uma partida novamente. Porém, como diria o nosso querido amigo Paulo Guerreiro, e em casa a gente resolve. O Guerreiro nunca conseguiu resolver, mas Rafael Sobis aos 6 do segundo tempo e Renteria aos 40 resolveram tranquilamente. No jogo da volta, Inter 2-0, LDU de Quito, classificado para as semifinais da Libertadores. Com uma folga de um mês até o início das fases semifinais, o Colorado aproveitou a oportunidade para fazer pontos no Campeonato Brasileiro. E dentre partidas fáceis
fáceis e difíceis, adquirimos mais gordura para queimar na frente da competição. Servia também como teste para o técnico Abel Braga ajustar o time, rodar o elenco, criar novas estratégias, tudo obviamente visando o objetivo inicial, que é a conquista da Libertadores. De volta à competição sul-americana no dia 27 de julho, o Inter encararia sua penúltima pedra no sapato em busca da tão cobiçada orelhudinha. O adversário da ocasião era o perigoso time do Libertad, que havia eliminado o River Plate da Argentina na etapa anterior. O primeiro jogo aconteceu na casa do adversário, o famoso estádio Defensores del Chaco. O resultado foi um empate em 0-0, que, levando em consideração o contexto, foi extremamente satisfatório. Uma partida equilibrada, porém com mais chances claras para o Internacional. A Libertadores ela é uma competição traiçoeira. Muitas vezes a qualidade de um time sobre o outro é totalmente anulada pela fome de título. E no dia 3 de agosto, quem tava com a barriga roncando era o Internacional. Após um primeiro tempo conturbado, o Alex, de fora da área, marcou o primeiro gol pra gente. O Alex era embaçado, não tinha como. Não contente com o resultado mínimo, o Colorado queria mais. E foi nos pés do ídolo e capitão Fernandão que a vitória foi sacramentada. Final de jogo, Inter 2, Libertad 0 e vaga pra grande final. Naquela época, a Libertadores não tinha folga, irmão, então era jogo semana sim, semana também. E a final da competição aconteceu 6 dias após os confrontos das semis. A semana era decisiva para as pretensões do Internacional. O adversário da final não era simples, apesar de a gente enfrentar eles todos os anos. O São Paulo, atual campeão do mundo, era a nossa última pedra no sapato. Time muito bem treinado, com elenco de ótimos jogadores e que em sua trajetória na competição já havia eliminado clubes como, por exemplo, o rival Palmeiras e o argentino Estudiantes. Mas dentro de campo, o favoritismo vira folclore. No primeiro jogo da grandiosíssima final, o estádio Morumbi lotado. São Paulo em peso, torcida inflamadíssima. Uma pena que não foi o suficiente para apagar o fogo do menino Rafael Sobis. Primeiro gol dele saiu no início do segundo tempo. Dribles curtos e uma boa finalização no canto. Inter 1-0. Minutos depois veio o segundo. Jogada pelo lado esquerdo, cruzamento no segundo pau, bola para dentro, trave, Rafael Sobis, caixa. Inter 2-0. São Paulo ainda conseguiu descontar na sequência com o gol de Ed Carlos, mas não foi suficiente naquela noite. Final de jogo, São Paulo 1, Internacional 2. Uma semana depois, o jogo de volta no Beira-Rio. O torcedor já não aguentava mais esperar por essa partida, e quando ela chegou, o Beira-Rio virou um inferno, meu amigo. Mais de 50 mil torcedores enlouquecidos, bufando em cima do São Paulo. E a bola começa a rolar. O jogo estava equilibradíssimo, chances para os dois lados, mas quem saiu na frente foi o Inter. Aos 30 minutos, Fernandão marca após sobra deixada dentro da pequena área. A boa vantagem crescia ainda mais. Inter 1-0. O jogo acaba indo pro intervalo e as emoções começam a aflorar pra caramba. Na volta pro segundo tempo, quem saiu melhor foi o time paulista. Logo aos 5 minutos, Fabão marca após um desvio originado na cobrança de falta. Inter 1-1 São Paulo. Tensão que pegou todo mundo de jeito, mas não por muito tempo, porque 15 minutos depois, Tinga, num dos gols mais antológicos do Beira-Rio, marca seu nome na história do clube e coloca o Inter na frente do placar novamente. A partir de então, o time do São Paulo cresceu, ainda mais com a expulsão do próprio Tinga, que acabou levando o segundo amarelo por levantar a camisa. Faltando 5 minutos para o término da partida, o time paulista marca o seu segundo gol com Lenilson, mas não foi suficiente para tirar o título de Porto Alegre. Final de jogo, Inter 2-2 São Paulo, campeão da Taça Libertadores da América de 2006. O objetivo traçado lá no início da temporada já havia sido alcançado, mas por consequência, uma nova missão acabou traçando o caminho do Internacional naquele ano, o Mundial de Clubes FIFA. Antes de aterrissar em Yokohama, no Japão, o Internacional ainda precisava encerrar sua campanha no Brasileiro. E durante esse processo, além das vitórias que acabaram culminando na segunda colocação na competição, um menino chamado Alexandre Pato estrearia no elenco principal diante do Palmeiras. Que safra, hein? Encerrado o campeonato nacional, a atenção vermelha acabou se voltando para a competição que definiria o melhor clube do mundo naquele ano. Como de tradição do formato na época, o time vencedor da Libertadores estreia na semifinal da competição junto ao clube campeão da CAF, no caso, o Al-Ahly. O jogo ocorreu no dia 13 de dezembro. O primeiro tempo quem marcou foi o Pato, após sobra de bola que parou em seu pé para concluir um chute forte e rasteiro. Inter 1-0 ao Al-Ahly. No início da segunda etapa, o time egípcio empata aos 8 minutos com Flávio, de cabeça. Mas outro menino também da base colorada iria fazer a história. Luiz Adriano, que entrou no lugar do próprio Pato, marcou o gol de desempate
também de cabeça, que garantiu a classificação do Internacional para a grande final da competição, a um passo da maior conquista da sua história. O favoritismo novamente não jogava a favor do Internacional. Na verdade, dessa vez a gente era 0% de favorito a esse título, pois do outro lado havia o Barcelona de Ronaldinho, Iniesta, Deco, Puyol e mais uma turma de craques. No papel era impossível de tu ganhar dos caras, mas em campo a história é diferente. Dia 16 de dezembro, a decisão. Barcelona e Inter diante da tão cobiçada. Só dava Barcelona. Jogadas ensaiadas, boas cobranças de faltas, o repertório era extenso, mas nada ultrapassava a fortíssima e aplicada marcação colorada. Não tinha Ronaldinho que fizesse a diferença. O jogo vai pro intervalo empatado em 0-0. O Inter tinha por objetivo manter a mesma estratégia tática que havia funcionado na primeira etapa. Na volta ao segundo tempo, novamente só deu Barcelona. A pressão era extenuante e cansativa, mas não tinha jeito. A estrela tinha que brilhar. Por volta dos 30 minutos da etapa final, Fernandão é substituído para a entrada de Adriano Gabiru. Criticado, odiado pelo torcedor, mas não torcedor colorado. Ele é teu amor. Ele é o teu amor, torcedor colorado! Após excelente jogada de Arley na puxada de contra-ataque, Gabiru tirou do goleiro Valdez e marcou o gol que trouxe ao time do Inter a conquista da taça do Mundial de Clubes. O Inter então era campeão e pintava pela primeira vez o mundo de vermelho. Não tem lembrança melhor que essa, né? Volta e meia me pego assistindo essa partida que rendeu pra gente o maior título da nossa história. E a gente sempre lembra do trajeto que acabou resultando nessa conquista. Lembramos de todos os jogadores, todos os sustos, todos os momentos de aflição, os momentos de emoção, mas acima de tudo, nós lembramos o verdadeiro motivo do porquê ser colorado. Esse foi nosso vídeo de hoje de grandes times com a conquista inédita do Internacional na Libertadores de 2006 e do Mundial de Clubes, FIFA. Eu realmente espero que tu tenha gostado e se tu gostou, meu amigo, deixa o teu like, te inscreve no canal e compartilha o vídeo com os amigos que eu tô postando conteúdo diferenciado sobre o Inter toda semana. Se tu quer ver algum time específico do Internacional que marcou a história, tu também pode estar deixando aqui na descrição que eu vou anotar e produzir pra vocês, valeu? Nós nos vemos agora no domingo com um pós-jogo de Internacional e Botafogo. Até lá, tenham todos uma ótima semana, um forte abraço pra vocês, até mais!